Olá, ouvintes deste podcast. Está começando o 27º episódio do projeto que iniciou lá no mês de maio, quando esses três malucos aqui se uniram e decidiram conversar sobre as coisas daqui. Não só isso, mas repercutir assuntos globais, sempre com um olhar local. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri. E aqui ao meu lado está o João Roden, que coordena esse podcast com a gente, e também é o responsável pela parte técnica. Todas as quintas-feiras é ele que sobe os episódios no Spotify e no YouTube, e todos eles trazem uma ideia de projetos, pessoas, entidades que se destacam por aqui ou que levam o nome de Montenegro mundo afora. Hoje queremos começar esse programa homenageando de forma especial, né, o ex-prefeito Luiz Américo Aldana, Paraguai, que faleceu no último final de semana, né? Além dessa relação com a política, Aldana era um incentivador das causas sociais e culturais, né? Então fica o nosso abraço a toda a família, principalmente as três filhas do ex-prefeito que faleceu no final de semana. E você que está nos ouvindo, não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Papo de Montenegrino no Instagram e Facebook. Pode deixar ali teu recado, opinião e também sugestão de entrevistados e temas para a gente abordar por aqui. E também é lá nas redes sociais que tu pode fazer contato, caso queira divulgar a tua empresa, produto ou serviço aqui no Papo de Montenegrino. Beleza? Então, terminados os avisos, vamos à pauta. A Associação Cultural Beneficente Floresta Montenegrina foi fundada em 1916 e até hoje é um ambiente de cultura, tradição, trocas e entretenimento aqui da cidade. E é também uma referência na luta negra na nossa região. A Letícia Santos é presidente da Floresta e é ela que conversa com a gente hoje. Bem-vinda, Letícia. Olá, boa noite a todos. Bom falar com o povo de Montenegro e bater um papo com montenegrinos. Isso aí, a gente que te agradece. Letícia, primeiramente, gostaríamos que tu contasse, né, um pouco sobre a história e sobre a dimensão, né, que a Floresta tem aqui na comunidade até hoje, a importância, né? 105 anos após essa fundação oficial. 105 anos de história oficial, e a gente aí tem uma ideia que a cidade tem em torno de uns 115 anos, no mínimo. Em Montenegro, havia toda uma questão em relação à comunidade negra, no sentido de quais os lugares que poderiam frequentar, quais os lugares que, enfim, era aberto. E quando a sociedade foi fundada, havia outros 7 clubes sociais, e alguns negros não poderiam entrar, nem a trabalho, a maioria a trabalho, e um clube permitia que a comunidade negra visse a festa acontecendo, mas não poderia se divertir. Neste cenário histórico, enfim, a abolição da escravatura, a gente pensa onde aquilombar-se, onde se proteger, onde encontrar os seus. Então, começam as agremiações carnavalescas, que é uma tradição no Brasil, e depois que a comunidade de Montenegro fez uma visita à Sociedade Floresta Aurora de Porto Alegre e viu que era possível ter uma sede, um espaço, em que seria recebida, né, em que aconteceriam festas, bailes, se pensou na ideia de que também era possível em Montenegro. Então, que também era possível adquirir um espaço. E na Rua Ramiro Barcelos foi fundada, então, a Sociedade Floresta. E que permaneceu ali até a década de 60, quando então, né, por diversos motivos, que a gente inclusive vai conversar durante aqui esse podcast, entendeu-se que não era mais lugar para a comunidade negra no centro da cidade. E daí ela foi para um lugar longe, né, que é o bairro Rui Barbosa, e que hoje a gente entende que era considerado território negro. Também conto essa história para vocês aos poucos. E em 1950, então, a sede é reconstruída, dentro das possibilidades, e de lá para cá ela vem muito pautada na luta, né, de empoderamento, de promoção da igualdade racial, e sempre pensando numa forma de proteger, né, uma forma de instruir, uma forma de desenvolver atividades
que acolhessem as demandas da população negra em Montenegro. Letícia, a gente sabe que o racismo e a falta de igualdade nos ambientes, tanto corporativos como sociais, ainda são problemas bem presentes na nossa sociedade. Hoje, quais as lutas mais fortes da comunidade negra em Montenegro? Tá. Bom, a gente vem, né, há muitos anos lutando por questões de trabalho, né, de melhores condições de vida e de proteção à criança negra. Né? Tem questões históricas importantes, assim, de reconhecimento da comunidade negra em Montenegro, que até hoje, né, não existe o reconhecimento adequado, como a gente diz. Por exemplo, vocês todos, acho que todo mundo sabe, que a comunidade negra não é citada como um dos povos que construiu Montenegro. Isso está no site da prefeitura. E também, assim, há uma questão de pouca valorização da história, da cultura afro, até essa falta de respeito às manifestações, às religiões africanas também, né, de origem africana em Montenegro. E hoje, assim, a gente tem muitas questões, né, em relação às mulheres negras, em termos de empregabilidade. A gente vê que é muito difícil na região, essa participação da mulher negra em função de trabalho, de formação. Ainda temos, infelizmente, um grande número de evasão de crianças negras na escola, que são temas que a gente vem debatendo há muito tempo, né? Por que essa dificuldade de entrada, por que essa dificuldade de permanência, por que essa invisibilidade a qual o afro-montenegrino vem sofrendo nos últimos anos? Letícia, a gente entrou assim num mês bem importante, bem especial, que é o mês da consciência negra, né, em função do dia 20, e a Floresta preparou algumas atividades para esse mês, é isso? Isso. É 50 anos do 20 de novembro, né? É 50 anos que a gente tem essa data, que também é uma história muito bonita, assim, de se contar. Vocês sabiam que a data é gaúcha? Sério? Eu não sabia. Que o 20 de novembro, ele é uma idealização do Oliveira Silveira, que já em Porto Alegre, assim, né, há mais de 50 anos, discutia justamente que a gente precisava ter uma data de referência. E ele começou a fazer ali em torno da Redenção reuniões, e foi pautado, e foi assim, estimado que aconteceria o 20 de novembro, e que a gente discutiria a questão, né, do mês da consciência negra em novembro em Porto Alegre. E o nome mês da consciência negra, né, Dia da Consciência Negra, então, ele foi cunhado no Rio de Janeiro, baseado na data que foi escolhida pelos gaúchos. Tá? E daí vocês provavelmente vão me perguntar por que aqui, por que não na Bahia, no Rio de Janeiro, onde a população negra é muito maior, né? E provavelmente os nossos ouvintes também se perguntando. Porque aqui a gente teve, em termos de escravidão, era o pior lugar para ser um escravo. A comunidade negra já sabia que no Rio Grande do Sul, aqui o sofrimento era muito maior do que em outros estados. Então, havia um núcleo de resistência maior, e quando a gente falou também em política de branqueamento, né, todo mundo conhece esse período da história, aqui Sim. foi muito pior, né? Aqui houve práticas muito piores e que a comunidade negra sofreu um pouco mais. Então, também algumas ações, elas têm no Rio Grande do Sul em função de situações de preconceito mais escancaradas, mais visíveis. A gente tem, e como é que a gente chegou a essa conclusão? A gente tem manifestações em termos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que geralmente estão um pouquinho à frente de outras regiões em função das situações vividas pela comunidade negra na região, né? E o 20 de novembro fazia 50 anos, assim, e ainda ser uma data discutida, ainda a gente ter que pensar em política pública com mais frequência aqui para o nosso estado, é em função também das situações de vulnerabilidade que o negro gaúcho ainda se encontra. Certo, e para esse ano, para as atividades que vocês organizaram, elas pode nos falar, já adiantar o que vai ser feito?
Posso, e com muito orgulho. A gente tem o Brechó da Reforma, que como vocês, né, a gente hoje tem feito uma campanha de remodelação da sede para adequação, né, em função de diversas mudanças, que o Brechó da Reforma tem acontecido uma vez por mês, né, o primeiro sábado do mês em geral, e nós vamos reavivar um seminário sobre negra educação. O Seminário sobre Negra Educação, ele nasceu entre 89 e 90, com a intenção da gente poder falar sobre educação, né, e crianças negras. É um dos primeiros pontos importantes do Estado, porque se vocês, né, calcularem, ele vai aí em torno de 15 anos antes da Lei 10.639, em que é obrigatório a cultura afro nas escolas, porque a gente já aqui em Montenegro discutia que havia poucas referências da comunidade negra, em geral. Naquele tempo, a gente não tinha nenhuma rua de uma celebridade negra montenegrina, a gente não tinha nenhuma escola, e a gente já discutia o fato de não ter nenhuma imagem. Quem foi criado na década de 90 sabe o quanto foi difícil ser negro na escola, porque a única referência que tinha era escravidão. E que qualquer negro não tinha história, somente escravidão. Então, começa a se discutir essa questão de qual é a pauta e a forma mais adequada de falar com crianças e da gente também poder valorizar a comunidade negra, e é criado o Seminário sobre Negra Educação, que perdurou por alguns anos, né, com a coordenação do Movimento Negro de Montenegro, que era o Roberto dos Santos, Inês dos Santos, Elizabeth Gonçalves, Marileia Vargas, e que no dia 10, então, de novembro desse ano, a gente está trazendo ele novamente, com os palestrantes fantásticos, né, que é o Alexandre Ferraz e a Roselaine Dias, justamente falando da questão da criança na escola. O Alexandre vai falar sobre a trajetória, né, sobre esses avanços na escola e os trabalhos realizados, e a Roselaine, então, vai falar sobre práticas educativas antirracistas, né? É o que a gente tem falado aí sobre a questão de não é só o negro que vai discutir essa bandeira, mas como toda a comunidade pode ajudar nessa pauta. Para trazer esse assunto para todos, né? Para a roda geral. E voltando um pouquinho a falar da floresta, Letícia, eu queria te perguntar sobre passado e futuro. A pandemia afetou praticamente todos os setores e todas as entidades. Afetou também a rotina da floresta? E já aproveito para te perguntar os planos para 2022, já passando esse período pandêmico. Tá. Assim, nos afetou drasticamente, porque foi um início de gestão. A gente estava começando e se entendendo, né? Uma equipe completamente nova. Nós havíamos começado alguns projetos e alguns ainda estavam em discussão, mas nós sabíamos das condições da sociedade, das condições do espaço e que precisava de reforma. Então, quando a gente lança a campanha Floresta, Amigos e Reforma, 2 meses depois, fecha tudo e a gente fica sem nenhuma renda. Né? E todos os boletos chegando, né? Água, luz, sim, manutenção, enfim. Então, e também as iniciativas sociais, elas acabam paralisando, como em todos os espaços, e a gente fica com muita dificuldade em se manter. Foi desesperador, porque tu tem uma série de planos, e daí a gente fica sem perspectiva nenhuma, porque a gente ficou sem aluguel, a gente ficou sem as festas e eventos, nós não temos patrocinadores, e o número de sócios ele é razoavelmente pequeno, e acabamos, né, como eu brinco, se mantendo com a ajuda das tias, né, daquelas mulheres negras assim, que sempre nos acompanharam ao longo de toda a história. E esse dá outro podcast, né, que é as mulheres negras. E a gente ficou realmente à deriva. Quando não acabou a pandemia, mas quando a gente conseguiu assim, começar a se mobilizar, nós fomos agraciados com a Lei Aldir Blanc, em que a gente faz um projeto, e fomos agraciados com a verba, e conseguimos construir o banheiro, que hoje é uma coisa que nos orgulha muito, né? Poder dar melhores condições
né, no nosso espaço, com um banheiro legal, assim, bonito, e que a comunidade se emocionou muito, assim, ver esse avanço, que para nós foi muito grande. E então começamos com os projetos que eu sempre chamo de políticas públicas aí, de poder chamar novamente a comunidade de Montenegro, e o brechó, assim, nos deixa muito feliz, e como eu digo, não é só um saldo financeiro, é um saldo social, é a gente poder pensar em reuso, reutilização e circulação de gente, as pessoas poderem se ver dentro da cidade de Floresta, porque eu sempre bati, e é o nosso slogan, que a casa é nossa, que a gente precisa ter uma sede viva. As pessoas entrem, discutem, conversem, usem esse espaço. A gente também começou com um projeto que está me dando muito orgulho, que é o do Empreendedoras Negras. E o ano que vem a gente está... e daí com o seminário a gente conseguiu reunir como entidades apoiadoras todas as entidades com pautas negras na cidade, que são 8 entidades. Então elas todas se farão presente no seminário. E para o ano que vem, a gente quer poder, assim, manter essa questão da unidade, né? De acolher as outras entidades, de oferecer espaço. Porque o que acontece também? As entidades com pautas negras, elas acabam ficando sem espaço, sem valorização, sem visibilidade. Então, a gente tem feito esse trabalho de apoiar toda a iniciativa que acontece no município. Essa semana, a gente apoiou uma iniciativa muito bonita. A gente tem uma Mais Bela Negra montenegrina, né? Sim, a gente viu, que legal. A Isabelle Pequerino, assim, que tem um trabalho de empoderamento da menina negra, assim, muito bacana. Então, a gente tem trazido essas pautas para a sociedade, não só para acolher, mas para que a gente se veja, para que a gente se reconheça, para que a gente se apoie. Então, para o ano que vem, a gente quer afinar esse trabalho com as outras entidades. Existem os projetos internos aí de beleza negra, do empreendedorismo, né, do projeto com as mulheres negras mais de terceira idade. A gente vai retomar os projetos com crianças também. Não sei se vai dar tempo, não sei se o ano vai ser longo o suficiente para mim fazer tudo que eu quero. Não, mas vai dar certo, sim. Isso, mas a gente principalmente, assim, e é a nossa meta, a gente poder sistematizar esse trabalho com as entidades locais. Porque toda vez que eu digo assim, eu tenho 30 mulheres no meu grupo de empreendedoras negras, as pessoas dizem, quê? Né? Tu tem 30 mulheres empreendedoras, Letícia? Sim, são 30 mulheres empreendedoras. É um grupo razoavelmente grande para não ser visto. Como as entidades de pauta negra. Todo mundo que eu digo, olha, a gente tem 8 entidades de pautas negras em Montenegro. As pessoas também não conhecem. Então, eu acho super importante que não eu só, Sociedade de Floresta, mas que as pessoas entendam que é um trabalho, que é uma história, né, que esteja aí não só vista, mas reconhecida. Porque a gente não quer ser apontado, a gente quer que as pessoas entendam o porquê da nossa luta, né, o porquê do nosso debate, o porquê da necessidade da gente sempre incluir as pautas negras. Letícia, tu falou sobre o grupo de empreendedoras, né? A gente falou sobre as tias, né? As mulheres que deram sustentação ao longo de toda a vida, né? Da floresta. Queria que tu falasse um pouco sobre esse grupo, qual a importância de dar esse protagonismo e empoderar as mulheres negras hoje na nossa realidade local, né? Sabe que a gente tem, hoje as mulheres negras, elas são a quarta renda per capita, né? Primeiro vem homens brancos, depois vem homens negros, depois as mulheres brancas, e a quarta renda per capita das mulheres negras por dificuldade de empregabilidade, por dificuldade de formação, de se manter nas escolas, né? Nós temos um número violento de morte, um número grande de morte de mulheres negras por violência. E, em contrapartida, a gente sabe que, cuidando de uma mulher negra, a gente cuida de 6 gerações de uma família. E a Sociedade de Floresta, ela vem pautada nessa questão matriarcal, né? Eu sou a quarta mulher presidenta, mas eu deveria ser a quinta. Porque sempre, ao longo, foi as mulheres que fizeram a manutenção, fizeram o cuidado. Mas por muitos anos eram impedidas, né, de ser presidentas, de ser donas de propriedade, por serem mulheres negras.
E daí, logo que a gente assumiu, né, tu tenta ir organizando e chamando, e as primeiras que nos deram apoio, que nos incentivaram, e hoje eu sou presidente em função de uma mulher negra, né, que é a minha mãe, que sempre acompanhou, que sempre fez um trabalho, que nunca abandonou a floresta né, nos 70 anos de vida dela, a gente viu como uma possibilidade de fato, apoiar a comunidade local. Então, como é que surgiu o Empreendedoras Negras, né? Nessa caminhada, assim, para a gente pedir apoio, da gente conversar sobre quais eram as necessidades, quando a gente fez o levantamento, quando eu me dispus a ser presidenta, a gente chamou, né, todos os interessados e todas as pessoas, e foram as mulheres que estiveram, que disseram, olha, vai que a gente te apoia. Então, o Empreendedoras Negras surge nesse ambiente, surge quando a gente pensa em dar visibilidade, em olhar o que essas mulheres estão fazendo. E foi muito, muito legal, assim, porque em uma semana eu encontrei 15 empreendedoras. E quando eu comecei, eu mesma, sabe quando tu pensa assim, será que vai ter público? E quando em uma semana eu encontro 15 mulheres que tinham seus próprios negócios, informais e informais, e umas até de grande sucesso na cidade, eu digo, opa, como é que isso não foi discutido ainda? Como que isso não foi colocado na mídia? Como as pessoas não sabem? E hoje a gente está com 30 mulheres. E temos uma feira que funciona, a gente para o ano que vem também tem propostas e convites já até para sair da cidade. A gente tem desenvolvido com elas aí marketing, estratégias de venda, a gente tem o planejamento de oferecer cursos, qualificações, a gente está entrando aí nos mundos dos editais, né, para poder bancar esses projetos, e temos investido fortemente, porque não é só uma questão de apoio, mas sim porque elas sempre foram uma presença muito constante na Sociedade Floresta. Sempre foi as mulheres que manteram a Sociedade Floresta nesses 5 anos, né? Tia Otília foi a primeira e nunca foi presidenta, mas foi ela que fez a ideia funcionar, como hoje as tias, como eu brinco, também fazem. São realmente as minhas tias, a minha mãe, as tias que me cuidaram a vida toda e que pontuaram a minha caminhada dentro da Sociedade Floresta. A gente teve aí a dona Valdereza por 22 anos, presidenta, não foi por nada. E que foi aqui, né, fez todo um trabalho de reconstrução da sede. Então, isso para a gente é muito importante. E o Empreendedoras Negras, ele vem justamente nessa ideia de empoderamento da mulher negra, né, da gente poder dar o espaço devido e fazer o olhar adequado e dar o suporte que elas precisam. Certo. Letícia, a gente tem percebido bastante, e acho que é algo que tem aumentado, principalmente por causa das redes sociais, uma busca maior pela ancestralidade, a valorização das próprias raízes. Falando no caso de pessoas negras que têm se destacado por mostrar mais a sua própria ancestralidade. Isso realmente tem criado força ultimamente, e para ti, a que se deve essa transformação da visão das próprias pessoas negras? Tu sabe que, assim, ó, isso a gente é muito questionado, né, de como a comunidade negra se vê. Mas é como eu te disse, assim, eu tenho 44 anos e ser negra, ter crescido negra, sempre foi muito difícil. Uhum. Porque eu não tinha referência nenhuma, não te via em nenhum lugar. Eu fiz um trabalho sobre educação infantil e crianças negras, e na minha pesquisa, simplesmente tu não encontrava nenhuma imagem de criança negra em escolas. E olha que eu visitei um número bem razoável de escolas. Não te vê minimamente. E só que esse trabalho de ancestralidade já acontecia nos redutos, né? Nós temos concursos de beleza negra na floresta nos últimos 105 anos. As Negras 10 Mais, as Mais Belas Negras, são concursos muito antigos. Eles não eram vinculados na mídia. Porque não eram aceitos pela mídia. Porque não eram bem vistos pela mídia. Que, como todo mundo diz, era coisa de negro. Então, na verdade, assim, eu vejo um crescimento do empoderamento e também, assim, um avanço em termos de discussão, de processos.
As leis nos fizeram discutir, né? E hoje a gente vê assim, não uma abertura, mas uma visibilização das práticas que já aconteciam. Porque, por exemplo, né, a Lei 10.639 tem que estudar a cultura afro na escola. Mas eu estou te contando que em 89, em Montenegro, já tinha uma pauta negra nas escolas. Já tinha um curso, já tinha um seminário que acontecia. Eu estou te contando que em 1940 a gente tinha o Mais Bela Negra. Somos todos de Montenegro, porque as pessoas não sabem. Porque também a questão da mídia, a questão realmente da naturalização de algumas atitudes que a gente considera racismo estrutural não eram vinculadas, porque beneficiavam alguns. Então hoje a gente vê uma maior discussão, um maior acesso, né? E principalmente uma conscientização um pouco maior. A gente tem um caminho longo ainda, né? Eu ainda vejo que tem muitas coisas a serem feitas. Letícia, até para a gente ir encerrando e não tomar tanto o teu tempo, queria te perguntar, a gente tem visto circular muito nas redes sociais uma frase que diz mais ou menos assim: não basta ser racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? E dessa forma eu te pergunto assim, como que os brancos que não sentem essa dificuldade na pele, né, que não tem o dito lugar de fala, como que os brancos podem entrar nessa luta? Como que os brancos podem ser parceiros de entidades como a Floresta, por exemplo? Tua pergunta foi ótima, assim, que é uma coisa que eu venho discutindo com todas as mídias, né? O papel da branquitude, como tu é meu parceiro, como tu vê. Bom, acho que a primeira coisa é a gente poder entender a necessidade. É entender o que é necessário, o que precisa, é poder também acompanhar, estudar, ouvir. Eu vou citar um amigo, assim, que ele disse que eu cresci lendo livros eurocêntricos. Agora eu queria te convidar a conhecer a minha história, né? A entrar dentro, e hoje eu faço convite a todos os montenegrinos a ir na Floresta, a conhecer a história da Floresta, a participar, e que também entendam dados de realidade da comunidade negra. Acho que é a primeira coisa. Porque, assim, muitas pessoas dizem, mas eu acho que não existe. Eu não quero que tu se vista de negro e tente passar por uma situação dessa. Mas eu quero que tu consiga se colocar no meu lugar e pensar sobre minha ótica, né? Eu sei que, né, tu nunca vai passar situações como eu passei, de sofrer racismo mesmo adulta, de as pessoas... Eu sou psicóloga há 15 anos e ainda as pessoas me confundirem, né, e dizer, você realmente é psicóloga? Eu não quero que ninguém passe por isso, mas eu quero que as pessoas entendam o impacto que isso faz em mim, né? E que as pessoas entendam o impacto, por exemplo, de brincadeiras nas crianças, entendam como é importante apoiar a causa, conhecer a realidade, se apropriar do que se está falando. Porque é muito fácil a gente ter uma conduta crítica e dizer, mas eu tenho amigos negros, e não tomar nenhum partido quando um amigo teu sofre uma situação de discriminação. Ou achar que eu tenho que me contentar e ser forte. Ou olhar e dizer assim, lá vem a Letícia de novo discutindo negritude, sabe? Então, tu pode não ter o espaço de fala, né, o papel de fala, mas é importante que tu entenda essa fala, que tu te aproprie do que tu está falando. E quando a gente pontue, eu tenho pontuado muito assim, nos meios de comunicação, olha, né, vocês fizeram isso, a gente não está vendo participação das mulheres negras, né, tem um número muito pequeno de diversidade, que tu tente entender o que está acontecendo. Acho que é o primeiro passo. E depois que venha participar, que venha conhecer. Ainda hoje, vocês sabem que eu estou à frente da sociedade fazem 4 anos, né, da associação. E algumas pessoas ainda me olham e dizem assim, um dia eu vou lá. E por que assim, um dia eu vou lá? Se eu tiver coragem, eu vou lá? Se eu tiver vontade, eu vou lá? Né? O que significa isso? Então, assim, participem, conversem, entrem nos debates. A gente tem promovido diversos debates como seminário. A gente tem, o ano que vem vai ter uma programação bem extensiva nesse sentido. Me apoia, me patrocina, me ajuda com uma ação, me leva para um espaço que esteja precisando que a gente converse.
vamos conversar nos diversos setores, no comércio, porque ainda assim, eu sou mãe de um menino negro, né? E eu ainda tenho medo quando ele entra no supermercado sozinho. Por quê, gente? Porque eu sei que ele pode ser confundido, né? Vamos dizer assim, e eu sei que ele pode ser acusado de coisas que não fez, porque eu já fui acusada algumas vezes na vida. Então, assim, que possam entender, e que possam, por exemplo, a gente sabe que hoje ainda seguranças de qualquer estabelecimento comercial precisam de um treinamento melhor, porque sim, ainda é um suspeito, um homem negro, uma mulher negra é considerado suspeito. Então, assim, acho que ser antirracista é poder ser crítico sobre ações que a gente considera racismo estrutural, sobre aquilo que está incrustado na sociedade e que as pessoas não querem ver. Então, ser antirracista é a gente poder ter uma crítica e pensar numa ação que possa minimizar danos e acolher pessoas. Letícia, muito obrigada pela tua participação, foi muito bom conversar contigo. E como a gente já falou algumas vezes aqui para diversas entidades, eu repito, para a Floresta a gente está à disposição para divulgar iniciativas, datas, ações, enfim. É só entrar em contato com a gente. E muito obrigada de novo pela tua disponibilidade. Uhum. Eu vou reforçar o convite, então, né, já que vocês me abriram essa possibilidade para o Brechó da Reforma, que acontece dia 6, né, que ele tem o intuito de reestruturação da sede. E para o seminário sobre neuroeducação, quero todo mundo presente. A gente até está com vagas esgotadas, mas a gente está pensando aí como viabilizar, porque e que também participe da programação do ano que vem, que a gente tem planos bem bacanas assim para Montenegro, tem ações sociais que a gente quer fazer também, e qualquer ajuda a gente é bem-vinda. Como eu digo para os sócios, para os amigos, para as tias, qualquer ação para a Cidade Floresta vai ser bem-vinda. Quer fazer uma doação, eu estou aqui. Quer fazer uma doação de roupa, a gente também está aqui. Quer participar dos nossos eventos, serão muito bem-vindos. Então, assim, vou reforçar, dia 6 eu estou lá esperando todos vocês, e dia 10 também de novembro a gente está esperando todo mundo, todos os montenegrinos no seminário. Valeu, Letícia, presidente da Floresta Montenegrina. Antes de encerrar o programa, vamos ao Dica Daqui. É aquele quadro em que damos sugestões locais. Um restaurante para ser visitado, um evento que vai rolar, um perfil legal de seguir nas redes sociais e por aí vai. Manu, o que temos para hoje? Hoje, na verdade, a minha dica é um apelo para quem já pode fazer a segunda dose da vacina contra a Covid, para que procure os postos de saúde. O governo do estado divulgou essa semana que 60% das pessoas já tomaram a segunda dose, porém é um número abaixo do esperado. Tem muita gente que já podia ter se imunizado e ainda não foi fazer a vacina. Então, procurem os postos de saúde, é uma questão de responsabilidade social. A gente vive em comunidade, então é necessário ter essa consciência. Boa, Manu. A minha dica vai para um evento que rola nesse final de semana, domingo, dia 7, a partir das 16 horas, o primeiro Figueira Rock Fest. O que é isso? É do pessoal da cervejaria Figueira, uma cervejaria que já existe há um tempo na cidade e recentemente foi pro seu espaço próprio na rua Olavo Bilac 2200. Então isso é pertinho, é bom de chegar ali. Todo mundo em Montenegro sabe onde é o Olavo Bilac. Só colar lá, vai rolar cerveja boa, vai rolar muita música. Então vai lá, na primeira Figueira Rock Fest. Valeu? E assim a gente encerra o episódio número 27 do Papo de Montenegrino. Segue a gente lá nas redes sociais, @ Papo de Montenegrino, e até semana que vem. Todas as quintas-feiras um episódio novo no Spotify e no YouTube. Não esquece de conferir lá. Tchau, João, tchau, Manu, e até a próxima.